Olá, se você está estudando para a segunda fase da OAB em Direito Penal e deseja aprender como que faz para resolver questões dissertativas, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e fica comigo até o final deste vídeo, pois nele eu vou ensinar você como que faz para resolver essas questões dissertativas de um jeito simples e fácil de aprender, para você poder aplicar desde já. Então, sem enrolação, bora lá que eu vou te mostrar aqui na minha tela como é que se faz. Então, pessoal, conforme já havia dito anteriormente, vocês podem ficar aí à vontade para vocês pausarem o vídeo, para vocês fazerem a questão manuscrita, para que em seguida nós possamos começar aí a correção. Mas eu já vou começar aqui a nossa correção. Com bastante calma. Juliano foi denunciado pela prática de um crime de homicídio simples. Sempre que o enunciado trouxer o crime, você deve associar no caso. Homicídio, artigo 121, no caso do crime de homicídio, ele tramita sobre o rito do tribunal do júri, que é diferente do procedimento comum, e isso é muito interessante ter isso em mente. Aqui, ó, no dia anterior ao julgamento em plenário, o Ministério Público juntou a folha de antecedentes criminais do acusado conforme requerido quando da manifestação de diligências que constavam anotações referentes à prática do crime de tráfico de drogas. Aqui também é extremamente importante vocês já terem em mente que o Ministério Público ele somente pode juntar algum documento de prova anterior ao plenário se for em até 3 dias antes da sessão em plenário. Se for em 2 ou 1 dia, isso gera nulidade. E aqui o enunciado já nos trouxe uma informação de extrema importância. Na data do julgamento, mas antes de iniciar a sessão em plenário do júri, a defesa de Juliano vem a tomar conhecimento da juntada da FAC. No dia do julgamento, durante o debate em plenário, o Ministério Público faz expressa referência à folha de antecedentes criminais do réu. Vocês podem perceber aqui que ela foi um documento extremamente importante no julgamento dos jurados, e isso não poderia estar presente no processo pela data em que teria sido colocado, destacando seu envolvimento em crimes anteriores. Ao final, ao serem indagados, os jurados consideraram o réu responsável pelo delito de homicídio, sendo, pois, condenado. O magistrado, ao fixar a pena, tornou a reprimenda definitiva em 6 anos de reclusão em regime semiaberto. A defesa de Juliano é intimada no dia 17 de julho de 2015, na sexta-feira. Em face da situação hipotética, analise o caso narrado e, com base apenas nas informações dadas, responda fundamentadamente. Pessoal, sempre que vocês estiverem fazendo prova dissertativa de direito penal na segunda fase, a recomendação é sempre ficar adstrito ao que está no enunciado. Você nunca pode ir além, você nunca pode tirar qualquer coisa que não conste no enunciado para entregar a sua resposta. Então vamos lá para a nossa resposta. No dia 17, ele veio na sexta-feira. A gente sabe que o prazo do processo penal ele começa a contar sempre do dia útil, mas se ele terminar em um dia que não é útil, por exemplo, se ele tiver que terminar aqui no sábado, a gente sabe que o dia que ele vai terminar, então, seria no caso da segunda-feira, que seria em tese o próximo dia útil, conforme o artigo 798 do CPP. Então, aqui, como a gente começou no dia 17 e os dias seguintes já seria sábado e domingo, aqui não vai contar. Mas se começasse, por exemplo, numa quinta-feira, que é um dos piores dias que tem, aí seria sexta, aí aqui já contaria a sexta, o sábado, o domingo. Mas só que como ele foi intimado aqui na sexta-feira, o próximo dia útil, sábado, não vai contar. A gente vai começar a nossa contagem, então, da segunda-feira. Aí, aqui você já tem o primeiro dia, olha, 1,
2, 3, 4, 5. O último dia acabou caindo no dia 24. E aqui está a nossa resposta. Quando a resposta perguntar sobre recurso, é uma pergunta e resposta bem simples. E uma outra coisa que vale a gente comentar aqui, né, é que conforme a dada fase do processo penal e a pergunta, olha, qual recurso a defesa de Juliano deverá interpor? A gente sabe que, por exemplo, depois do inquérito em que o Ministério Público oferece a denúncia, a gente representa a resposta à acusação. Mas só que como aqui no caso já foi feita a sessão em plenário, a gente sabe que a peça cabível nesse caso é o recurso de apelação, com base no artigo 593, inciso 1, que eu vou fazer questão de mostrar aqui para vocês. Olha, caberá apelação no prazo de 5 dias, conforme a nossa contagem, das decisões do Tribunal do Júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. No caso, houve a nulidade posterior à pronúncia porque os documentos que foram juntados, eles foram essenciais para o julgamento dos jurados. Então, foi exatamente o que aconteceu neste caso. Então, a nossa resposta aqui, bem simples nesse caso, é deverá ser interposto o recurso de apelação com base no artigo 593, a linha A do Código de Processo Penal, devendo ser interposto em 24 de julho de 2015, porque o ano é aquele ano. Então, o ano de 2015. Agora nós vamos para a leitura da nossa letra B. Qual argumento de direito processual pode ser apresentado em busca da desconstituição do julgamento perante o tribunal do júri? O argumento que a gente pode utilizar para quebrar esse julgamento, a gente já notou aqui desde a leitura do enunciado que esse julgamento ele não aconteceu da forma correta, porque foi violado uma formalidade, no caso, a entrega da prova, que não poderia ter sido entregue um dia antes do julgamento em plenário, que deveria ter sido observada a regra de 3 dias, que não foi observada. Então, essa é sem dúvida a nossa resposta. E aqui eu vou mostrar para vocês como que eu formulo essas respostas. Aqui, ó, deverá a defesa de Juliano alegar nulidade do julgamento juntado um dia antes do julgamento da sessão em plenário. Sempre pegar os dados que está no enunciado. Olha aqui, um dia antes do julgamento da sessão em plenário, pois o mesmo viola o disposto no artigo 479 do Código de Processo Penal, que prevê que somente poderão ser juntados os documentos com antecedência de 3 dias antes da sessão em plenário, violando o princípio do contraditório e ampla defesa. Artigo 5º, inciso 55, devendo ser postulado nulidade de todos os atos praticados a partir da sessão em plenário, com base no artigo 564. O artigo 564 ele é omissão de formalidade, que no caso foi exatamente o que aconteceu nesse caso, do processo penal. Então, olha para vocês verem como que faz essa resposta ficar boa. Você pega o que aconteceu, o que a defesa do Juliano deverá alegar? Nulidade do que foi juntado um dia antes. E aqui você vai se embasar a sua resposta. Olha aqui, artigo 479. Vou passar aqui para a gente dar uma pequena conferida. Lembrando que esses artigos, a gente consegue perceber isso fácil quando a gente está com o estudo contínuo. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias, dando-se ciência à outra parte. No caso, a outra parte deveria ter ciência do que foi juntado. E isso, em decorrência, viola o princípio do contraditório, porque se eu não sei o que foi juntado, como que eu vou contraditar? Então, aqui já houve uma clara violação. E
E esse acrescento aqui do artigo 564, isso aqui eu sempre recomendo vocês colocarem também, porque muitas vezes pode ser que o gabarito não coloque uma ou outra. E se você perceber logo de cara que cabe os dois embasamentos, eu sempre recomendo que vocês coloquem os dois embasamentos, para que a nossa resposta fique mais completa. Pessoal, então essa é a nossa resposta e agora nós vamos aqui para o gabarito comentado. Olha aqui como é o gabarito comentado. O examinando deveria indicar que o recurso a ser interposto é o recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3, alínea A do Código de Processo Penal, considerando que a defesa foi intimada em 17/7/2015, sexta-feira, o prazo começa a correr no primeiro dia útil, qual seja o dia 20/7/2015, segunda-feira, sendo o último dia do prazo, dia 24/7, na sexta-feira. Agora vamos aqui para a leitura da nossa letra B. O examinando deveria expor que o argumento de direito processual seria a incidência de nulidade posterior à pronúncia, conforme o artigo 593, inciso 3, a linha A do Código de Processo Penal. Isso porque, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Penal, durante o julgamento no plenário do júri, não será permitida a leitura de documento de exibição que não tiver sido juntado com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. No caso, segundo o enunciado da folha de antecedentes criminais do réu, mencionado expressamente no Ministério Público durante os debates, foi juntada no processo penal no dia anterior ao julgamento, vindo a defesa a tomar ciência na data do julgamento, havendo violação ao princípio contraditório e ampla defesa, já que não foi conferido tempo hábil para a defesa ter acesso aos documentos juntados. Logo, incidiu nulidade posterior à pronúncia. Pessoal, é basicamente isso mesmo. Se você então gostou desse vídeo, se você gostou da nossa maneira sobre como a gente aborda essas questões, como que a gente ensina a argumentar direitinho aí nessas questões, então deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo sempre que a gente fizer um vídeo novo. E se você ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo, deixa aí nos comentários para que eu possa ver aí o que você está sentindo maior dificuldade, para que eu possa ensiná-los de uma melhor maneira em outros vídeos. E se você gostou mesmo desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like, me contar aí o que você achou desse vídeo, para que eu possa me manter motivado, para que eu possa até mesmo entender se eu devo ou não continuar trazendo estes vídeos por aqui. Pessoal, fiz esse vídeo com muito carinho e espero que você tenha conseguido aprender a resolver aí essas questões argumentativas. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.